Não, você não leu errado. Os Bravos Cavaleiros do Zodíaco ganharam uma nova oportunidade de brilhar. E agora, exclusivamente na Netflix. Aqui é o Edu e bem-vindos ao canal Paradox. A empresa anunciou que está trabalhando em uma nova série animada envolvendo os defensores de Athena. A produção foi anunciada durante o painel da Netflix no evento Anime Slate de 2017 em Tóquio. O pôster foi divulgado, assim como o título. Apesar de ainda não ter uma data de lançamento, é uma produção da Toei Animation com a direção de Yoshiharu Ashino, contará com 12 episódios de 30 minutos, com roteiro de Eugênio Son, que é responsável por algumas animações da Marvel, como Vingadores Unidos e Ultimate Spider-Man. Segundo a Netflix, a história terá um toque mais moderno e o visual dos personagens será renovado, com uma abordagem mais atual. No entanto, outras partes do enredo original serão mantidas, como o fato dos cavaleiros ainda serem mostrados defendendo Athena. O anime vai contar a trajetória dos cavaleiros desde a Guerra Galáctica até os Cavaleiros de Prata. A polêmica fica por conta do formato. Todo o seriado será criado em computação gráfica, mas não há motivos para se preocupar, pois se o filme em CG e o Saint Seiya Ômega serviram para alguma coisa, foi para mostrar o que não deve ser feito nessa nova animação. Pelo pôster, aparentemente dá para ver que as armaduras e os traços vão ser bem fiéis ao mangá clássico. Se não inventarem demais no enredo e manterem os pontos chaves, como por exemplo a luta de Shiryu contra Algol, acho que não teremos do que reclamar. Um ponto a Netflix já tem, que é começar do início e não retratar novamente só a Batalha das 12 Casas. E só para fechar, como a animação vai ser exibida na Netflix, eu acredito que o anime não vai sofrer com a falta de sangue, como aconteceu por exemplo em Dragon Ball Super. Mas enquanto essa nova animação de Cavaleiros do Zodíaco não chega, que tal relembrar o passado? Em 1994 chega ao Brasil Cavaleiros do Zodíaco, que no original chama-se Saint Seiya, que em uma tradução livre seria algo como Santa Flecha Estelar. Curiosamente, o nome dado à série no Brasil e em outros países como Espanha e França não faz referência aos protagonistas, mas sim aos seus principais adversários da primeira saga do anime, os Cavaleiros de Ouro. Shiryu é meu amigo, não vou deixar que faça mal a ele. Você é o Cavaleiro de Ouro de Jamiel, Mu de Touro. A história de Cavaleiros começa com a TV Manchete, em uma péssima situação. A emissora se encontrava com um índice de audiência muito baixo e sem dinheiro para renovar suas programações, até que um representante da distribuidora de brinquedos Santoy fez uma oferta irrecusável para a Rede Manchete. 52 episódios do desenho japonês que havia feito muito sucesso em meio à década de 80, totalmente grátis. Em troca, queria espaço nos intervalos da emissora para exibir programas de brinquedos da Santoy, que eram sobre o próprio anime. Bandai apresenta Os Cavaleiros do Zodíaco. Câncer são os guardiões do universo. Áries tem coragem para vencer. Sagitário são os seus heróis. Touro, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Irrecusável, né? Então por que
Emissoras como a Globo e o SBT tinham recusado a mesma proposta. Qual o motivo? Provavelmente o trailer de 15 minutos que a Santoy trouxe para divulgar o anime. E é aí que entra Eduardo Miranda, o chefe de divisão de cinema da Manchete. Segundo palavras dele, o vídeo de 15 minutos tinha sangue, violência, tentativa de suicídio, um cara furando os olhos. Se apertasse a televisão era capaz de jorrar sangue. Mas com a crise que a Manchete enfrentava, Eduardo resolveu dar uma chance para o anime e pediu para assistir alguns episódios completos para analisar melhor, algo que nenhuma outra emissora havia feito antes. Depois de 3 dias, a Santoy enviou 5 capítulos do desenho para Miranda. Na hora, ele entendeu que o anime era muito mais do que aquelas cenas de violência que ele havia visto no trailer. E em 1º de setembro de 1994, os Cavaleiros do Zodíaco foram pela primeira vez ao ar nas televisões brasileiras. Ei, peraí, não é essa abertura aí não, coloca certa. E essa é a história de como surgiu um dos maiores fenômenos de animação japonesa no Brasil e como ninguém estava preparado para ele. Peraí, então o que eu tô dizendo para vocês é que a Manchete ela não usou a abertura oficial. E quem é aquele cara que luta com Seiya na abertura? E aquela armadura nem é a mesma do começo do anime. Tinha erros de dublagem? Para entender melhor essa e outras perguntas, temos que voltar a 1994, quando o estúdio Gota Mágica foi o escolhido para ser responsável pela primeira dublagem de Cavaleiros do Zodíaco. O que se mostrou uma tarefa bem complicada. Com palavras da própria equipe de dublagem, o material entregue pela Santoy era confuso. Os roteiros eram em inglês e foram traduzidos para o português, mas o anime estava dublado em espanhol. E o que havia do áudio espanhol não batia com os roteiros em inglês. Então, Gilberto Baroli, que foi escolhido para dirigir a dublagem por já ter experiências com séries japonesas, tentou ao máximo adaptar as frases, conciliando o roteiro em inglês com as falas em espanhol, tentando dar uma certa lógica. O que era muito complicado, porque só existiam até então 52 episódios. Eles nem mesmo tiveram tempo de assistir, nem tinham ideia do que viria no decorrer da série. Então, os dubladores foram pensando e adaptando durante a dublagem. Com um prazo bem curto para a estreia do anime, Gilberto Baroli começou a escalar os dubladores. Seus filhos, Hermes Baroli e Letícia Quinto, ficaram com os papéis principais de Seiya e Athena. Nos demais papéis, Francisco Bretas como Yoga, Leonardo Camilo como Ikki, Ulisses Bezerra como Shun e Sérgio Rufino como Shiryu. Isso mesmo que você ouviu, Elcio Sodré ainda não era a voz do Shiryu. Ele era o narrador da Guerra Galáctica e também nos bastidores ajudava Gilberto Baroli na direção. O Cavaleiro Jabu de Capricórnio está classificado para a segunda batalha. Pegasus está classificado para o segundo torneio. Mas quis o destino que Sérgio Rufino precisasse viajar e assim Elcio Sodré passa a ser a voz do herói. Vários dubladores fizeram mais de um papel na série. O próprio Gilberto Baroli chegou a assumir 5 vozes de personagens diferentes, incluindo o vilão da série, o Mestre Ares. Até então, ele era dublado por Walter Breda, que também precisou viajar e não tinha ninguém para substituí-lo. Por isso, mesmo com uma excelente dublagem, ainda ocorreu erros como esse. Sou o grande Jabu, Cavaleiro de Capricórnio. Sobre a abertura, o que aparentemente aconteceu é que aquela abertura, a primeira que vimos no Brasil, já veio junto com os episódios em espanhol. Na época, não se sabia que não se tratava da abertura original. Os Cavaleiros do Zodíaco começaram a exibir uma audiência acima da média para a Manchete. Nas primeiras exibições, o desenho já tinha entre 4 e 5 pontos no Ibope, o dobro da média da programação infantil no canal.
Mas nem tudo são flores. Com uma audiência acima da esperada e com somente 52 episódios, logo eles ficariam sem material inédito. A Manchete precisou se desdobrar ao máximo para evitar reprises e manter o interesse das crianças na série. Eles estavam ficando sem episódios e sem tempo. Então, além de fazer o óbvio, negociar novos episódios com a Santoy, para ganhar mais tempo, a Manchete fez uma coisa muito legal, que só quem viu Cavaleiros na época vai se lembrar. Com a grande audiência de Cavaleiros, a Manchete correu atrás de novos episódios, com medo que as reprises fizessem as crianças perderem o interesse por Cavaleiros. Mas, mesmo com a compra dos episódios, existe todo um processo antes de finalmente ir para a TV. Então, enquanto a Gota Mágica dublava os novos episódios a todo vapor, Eduardo Miranda precisava ganhar tempo e teve uma ideia de gênio. Começou a editar os episódios, fazendo assim um resumo da semana. De segunda a quinta eram passados episódios novos e toda sexta-feira tinha um episódio de 1 hora com o resumo da semana. Esta cena você ainda não viu. Em maio, Cavaleiros do Zodíaco, segunda fase, desenhos inéditos. Cavaleiros do Zodíaco, segunda fase, a partir de 1º de maio, 6h30 da tarde aqui na Manchete. Com o anúncio da segunda fase dos episódios da Batalha das 12 Casas chegando na Manchete, Cavaleiros alcançou picos de 15 pontos no Ibope. O sucesso também veio para Santoy. Os bonecos de Cavaleiros começaram a ser vendidos apenas 11 dias após a estreia da série de TV. A ideia da empresa era vender entre 80 e 100 mil unidades até o Natal de 94. Porém, já no primeiro mês, tudo foi vendido. Sabe aquela listinha que todo mundo tem com as pessoas que tornaram sua infância feliz? Então, anota mais um nome aí. Alberto Bitelli. Alberto Bitelli é o fundador da empresa AB Filmes. Observando a febre do anime no Brasil no final de 94, e já sabendo do sucesso em outros países como México e França, ele decidiu ir até a Toei com a ideia de comprar os direitos de Cavaleiros para lançar em VHS. Mas o que inviabilizava isso era que as locadoras de vídeo estavam em alta na época, e por isso era muito caro e arriscado investir na venda das fitas. Sendo assim, a Toei ofereceu os 4 filmes da série, Ares, Durval, Abel e Lúcifer, que foram logo aceitos. Em junho de 95, os 2 primeiros filmes foram lançados em VHS. Chegaram as novas aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco. Longa-metragens para você entender a nossa verdadeira missão. Vamos usar todo o poder astral em defesa do bem, enfrentando inimigos mortais. Peça pro papai ou pra mamãe ir buscar na loja mais perto uma fita dos Cavaleiros do Zodíaco. E prepare-se para as maiores batalhas. Novas aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco. Nem preciso dizer que foi um sucesso, né? E esse sucesso deu a coragem necessária para a AB Filmes dar o próximo passo. Então, aproveitando as férias escolares, o mês escolhido para lançar o longa foi o mês de julho. Imagina o hype. Nós já tínhamos os novos episódios de Cavaleiros voltando em maio, em junho os 2 primeiros filmes lançados em VHS e agora um filme nos cinemas. O terceiro filme de Cavaleiros, chamado no original algo como Saint Seiya, a lenda do jovem Escarlate, chegou aos cinemas brasileiros simplesmente com o nome Os Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Era incrível tantas pessoas assim indo ao cinema ao mesmo tempo. Nunca algo igual tinha acontecido com um longa-metragem infantil. Após o sucesso nos cinemas, ainda faltava o último filme, que foi lançado direto para VHS em setembro de 95, intitulado A Batalha Final. Posteriormente, o filme também foi exibido pela Rede Manchete, em maio de 96, atingindo recordes de audiência, ficando no primeiro lugar do Ibope no horário. O período de maior sucesso de Cavaleiros foi entre 94 e 95, com picos de audiência principalmente no retorno de Cavaleiros com os novos episódios da segunda fase do anime. Praticamente nesse ano, Cavaleiros do Zodíaco, por assim dizer,
levou a Manchete nas costas. Para vocês terem uma ideia, Cavaleiros do Zodíaco rivalizava de igual para igual com a programação da Rede Globo e do SBT. A estratégia era exibir Cavaleiros 2 vezes ao dia, pela manhã, às 10h30 no Duda Alegria e às 18h30 no Clube da Criança. A estratégia estava realmente funcionando, fazendo Cavaleiros chegar ao primeiro lugar de Ibope no dia 1º de maio de 95, no dia em que iniciou a segunda fase dos Cavaleiros na Manchete. Você se lembra? O quê? Eu já disse que não fiz isso por você, Seiya. Despedaçaria meu coração vê-la sofrer. Eu não poderia aguentar. Ela é minha musa inspiradora. É engraçado descobrir que eu posso chorar. O último episódio da série clássica foi exibido no dia 17 de outubro de 1995. A partir daí, foram somente reprises. Em 96, com as reprises, o anime já apresentava um certo desgaste. Fazia muito sucesso sim, mas não igual a antes. A Manchete, nessa época, já solicitava a Eduardo Miranda que fosse atrás de um novo anime, o sucessor de Cavaleiros. Novos animes como Samurai Warriors e Shurato, que por sinal eu gosto bastante, tentaram, mas falharam na tentativa de ser, por assim dizer, o novo Cavaleiros do Zodíaco. O mais promissor foi Yu Yu Hakusho, que será tema de um dos nossos próximos vídeos. Mas nunca na história da Rede Manchete um anime fez tanto sucesso como o Cavaleiro fez. Em 1º de janeiro de 98, Cavaleiro termina em grande estilo com a exibição do 4º filme. E assim acaba a história de Cavaleiros do Zodíaco na Manchete. Por mais que as pessoas já não assistissem Cavaleiros tanto quanto antes, ninguém queria que o anime saísse do ar. Mas por que acabou assim? Na época, muitas revistas falavam da existência de uma outra saga, a saga de Hades. E tudo era reforçado por uma imagem dos Cavaleiros do Zodíaco com novas armaduras. Ao contrário do que todos acreditavam na época, não existia nenhum anime da saga de Hades. Todos os boatos sobre novos episódios inéditos não eram verdadeiros. Na época, só foi possível saber o desfecho final do anime quem tinha acesso aos mangás, o que era praticamente impossível na época. Você tinha? Eu também não. Por muito pouco, a saga de Hades não virou anime. Ela começou a ser produzida logo após o final da saga de Poseidon. Mas, aparentemente, no meio da produção, aconteceu um desentendimento entre Masami Kurumada, o detentor dos direitos dos personagens e criador da série, a editora Shueisha e a própria Toei. Eu queria muito ter acesso a esse material e ver como seria a saga de Hades se realmente tivesse sido finalizada naquela época. Dessa versão do anime, a única coisa existente é um CD lançado apenas no Japão que contém alguns diálogos dos personagens. O que mais impressionava era uma sequência dramática onde Ikki era obrigado a matar Shun, pois seu corpo estava sendo dominado por Hades. お前は早く僕の体ごとハーデスを早くしないと僕の体は完全にハーデスに支配されてしまう。シーン Desse desentendimento, ninguém saiu ganhando, e quem mais perdeu fomos nós, os fãs, que ficamos sem o final da série na época. Ficamos algum tempo sem Cavaleiros até que recebemos o anúncio que ele voltaria pelo canal pago Cartoon Network. Com isso, os fãs ficaram preocupados, pois e se o anime não fosse dublado pelos mesmos dubladores da primeira versão? Eu, por exemplo, tinha muito medo. Já pensou se eu pego um episódio para assistir e o Seiya tá com a voz do He-Man? Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Primeiramente, foi cogitado a possibilidade de lançar Cavaleiros no Cartoon com a dublagem antiga mesmo. Mas,
Apesar da dublagem da Gota Mágica pertencer a Santoy, sob licença da Toei Animation, a empresa espanhola já não existia mais. Então, não havia como resgatar o material original. Se eles escolhessem esse caminho, o único jeito seria buscar esses áudios em fitas VHS gravadas pelos fãs diretamente da TV, copiar esses áudios e tentar licenciar novamente com a Toei. Mas isso tinha alguns problemas, como por exemplo, para aproveitar os áudios da Gota Mágica, eles teriam que pagar novamente todos os dubladores. Um custo bem alto para uma dublagem que ia ficar com uma qualidade bem abaixo do nível esperado, uma vez que elas teriam sido tiradas de fitas de VHS antigas. Sua presença. Como já sabem, cada cavaleiro já tem a sua designada constelação que o guia e uma armadura que o protege. Temos tantos cavaleiros quanto constelações que existem no céu. 20 no céu do norte e 47 no céu do sul, e mais 12 estrelas do meridiano que dividem a galáxia em duas partes iguais, num total de 88 estrelas. Acertou, miserável! Outro fator que impediu o uso da dublagem da Gota Mágica também eram os erros. Havia interesse na época de corrigir os erros da dublagem. Então, a Alamo, um dos melhores estúdios de dublagem de São Paulo na época, ficou com a responsabilidade da nova dublagem. Mas, como era sina de Cavaleiros, assim como na primeira dublagem, essa também teve problemas. E por muito pouco não ficamos sem as vozes de Jabu, Mu e Shiryu. Pois é, pessoal, já imaginaram? Anos depois, chegou até a acontecer uma coisa parecida, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. O que aconteceu foi que Elcio Sodré, que é a voz do Shiryu, e Marcelo Campos, que é a voz do Jabu de Unicórnio e do Mu de Ares, tinham problemas pessoais com o Estúdio Alamo. Então, por muito pouco, a gente não ficou sem eles na dublagem. Vocês já conseguiram imaginar uma nova dublagem com o Shiryu com outra voz? Eu não consigo. Mas, graças ao clamor dos fãs, eles decidiram passar por cima desses problemas e gravar a voz dos seus personagens na Alamo mesmo. A dublagem começou no dia 19 de maio de 2003. Os diretores foram o Wendel Bezerra. Oi, eu sou o Goku. E o Wellington Lima. Foi nessa época também que a Alamo ganhou uma concessão da Toei para fazer uma versão em português da abertura Pegasus Fantasy e do encerramento Blue Forever, que foi gravado pelo até então vocalista do Angra, Edu Falassi. Para as sagas de Asgard e Poseidon, as músicas de abertura Soldier Dream e o encerramento Blue Dream foram cantadas por Tchê Leal. As gravações aconteceram só mais tarde, em dezembro do mesmo ano e em janeiro de 2004. Em 2004, a Band adquiriu os direitos de Cavaleiros e assim, mais uma vez, Cavaleiros foi exibido na TV aberta, no Band Kids, sob o comando da Kelly Key. Beijo. Boa tarde, galera. Boa tarde, galerinha. Sabia que ia ser gostoso apresentar os Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho recebido, assim, muitos e-mails de gente pequenininha e de gente grande, dando opinião sobre mim e sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Eu tô atenta a todas as opiniões. Mas e aí? Cavaleiro fez sucesso na Band, assim como fez na Manchete? Na época, não sabíamos e não nos importávamos com isso. O que nos importava era sentar na frente da TV e assistir. Mas, a nível de informação, em 2010, foi publicado uma análise. Nela diz que o sucesso na Manchete, que chegou algumas vezes até ultrapassar a própria Globo, não se repetiu na Band, que comercialmente falando foi um fracasso. A audiência era boa sim, mas não foi o suficiente para atrair anunciantes. Um fracasso comercial sim, mas um grande sucesso com a criançada. Acho que o grande erro da Band foi deixar Cavaleiros do Zodíaco em segundo plano, pois eles usavam um anime de escada para lançar a Kelly Key como apresentadora. Ao mesmo tempo que Cavaleiros voltava a ser exibido pelo Cartoon, do outro lado do mundo veio a informação de que Cavaleiros do Zodíaco tinha uma nova animação e que era a saga de Hades, tão desejada pelos fãs.
Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Recebo meu calor e nem pense em se entregar. Apesar da saga de Hades ter seu início em 9 de novembro de 2002, aqui no Brasil, os fãs, em sua maioria, só foram saber da saga de Hades em 2003, quando os 3 episódios da saga de Hades, Santuário, já tinham sido lançadas. Pois é, pessoal, eu sei que isso não é necessariamente a história de Cavaleiros no Brasil, mas é que nessa época, com a chegada da internet, ninguém esperava mais o anime sair para TV aberta. Todos corriam na internet para baixar os episódios, assistir e se divertir. Poucos sabem, mas apesar de ser uma continuação, ela não é uma continuação direta da série clássica, muito menos uma versão fiel ao mangá. Querem exemplos para ficar mais claro? Então vamos lá. Shiryu não está cego no final da série clássica, mas na saga de Hades está. O ferimento no olho de Yoga é momentâneo na série clássica, já na saga de Hades ele continua com o olho ferido. No mangá, apenas Shiryu ajuda os Dourados durante a exclamação de Athena. Em Hades Santuário, Seiya, Shiryu, Yoga e Shun estão presentes. Só para fechar o assunto, precisamos falar do diretor Shigeyasu Yamauchi e da roteirista Michiko Yokochi, responsáveis pela direção e o roteiro da saga de Hades Santuário. Podemos dizer que esses dois são os principais responsáveis pela alta qualidade da adaptação dos 13 primeiros episódios. Então, com o hype criado, os fãs não aguentavam de expectativa pela continuação, o que nos deixou de certa forma desapontados, ao chegar com uma qualidade de animação muito inferior ao do seu predecessor. Mas o que houve? O que poderia ter causado a baixa de qualidade? Para entender a queda de qualidade, nós temos antes que entender o que ocorreu com outra animação de Cavaleiros do Zodíaco, o filme Prólogo do Céu. Em 2003 é iniciada a produção do filme Prólogo do Céu, ficando novamente a cargo do diretor Shigeyasu Yamauchi e da roteirista Michiko Yokochi. Nada mais óbvio, depois do brilhante trabalho feito na saga de Hades Santuário. Por algum motivo que eu não sei explicar muito bem, Kurumada e a Toei Animation acharam interessante lançar um filme que conta a história do que ocorreu após a saga de Hades, antes mesmo de terminar a saga, o que gerou alguns problemas. Por exemplo, o filme de cara dá 2 spoilers enormes do filme. A derrota de Hades, que é óbvia, mas ainda assim é um spoiler, e a segunda, que Seiya seria gravemente ferido pela espada de Hades. Outra coisa também que deu problema, por exemplo, é que eles não podiam usar as Kamuis, as vestimentas divinas que os cavaleiros usam na luta contra Hypnos e Thanatos e posteriormente contra Hades. Eles não podiam usar por 2 motivos. Elas ainda não tinham aparecido na animação da saga de Hades, que até então estava incompleta. E 2, por mais que os designs das Kamuis já existissem no mangá, quando são transportados para outra mídia, às vezes elas sofrem alterações. Como ainda estavam na fase de desenvolvimento, não existia uma versão do anime finalizada para poder aparecer no longa. O prazo muito curto para a finalização do longa também atrapalhou bastante, fazendo com que fosse, por exemplo, cortado animações, como a animação da luta de Yoga e Shiryu contra o Cavaleiro Celestial Odisseu. Apesar da animação primorosa, é notório para qualquer pessoa perceber que o filme tem problemas. O filme passa a sensação de inacabado, como quando se conta uma história pela metade, já que não vemos a luta de Seiya contra Apolo, no que deveria ser o ponto alto do filme, mas que ficou apenas como um gancho para uma possível continuação. Esse gancho é bem forçado, provavelmente feito para esconder a falta da animação da luta entre Seiya e Apolo. Como o filme não fez o sucesso esperado no Japão, para justificar o fracasso, cabeças precisavam rolar. Então, depois de todas as decisões erradas, como fazer uma continuação antes de terminar a saga anterior e prazos apertados, resolveram colocar o último prego no caixão do filme do Prólogo do Céu, culpando o diretor Shigeyasu
e a roteirista Michiko pelo fracasso, o que culminaria com a demissão dos dois. Esse é o ponto de ignição para a queda da qualidade da série dos Cavaleiros, uma vez que ele havia perdido os dois principais nomes responsáveis pelo sucesso da primeira saga. Se juntar isso ao fato de que a animação da Saga do Santuário e Prólogo do Céu tinha um custo muito alto, qualquer empresa depois de um fracasso acharia muito arriscado continuar a animação com o mesmo custo de produção. Assim, a qualidade da animação caiu drasticamente. A economia foi tanta que até as cenas de luta têm posturas idênticas às do mangá, sem nenhuma inovação nas ilustrações e nos golpes, bem semelhante ao estilo usado na animação clássica, com apenas uma tela parada com o golpe e os personagens com a boca mexendo. Foi nesse período também que houve uma mudança dos dubladores dos personagens principais de Cavaleiros no Japão. Não se sabe o motivo ao certo, se foi corte de custo ou se foi só mesmo capricho do autor. Bom, então para fechar o assunto, basicamente, a queda de qualidade da saga de Hades e Inferno nada mais é do que uma sucessão de decisões erradas por parte da Toei e do próprio Kurumada. Mas não para por aí. Com a finalização do arco da saga Inferno, a situação fica ainda mais crítica, com uma nova briga entre Kurumada e a Toei, que fez muitos fãs acreditarem que o terceiro arco da saga de Hades, a saga Elísios, nunca veria a luz do dia. A briga de Kurumada com a Toei nunca teve nada a ver com diferenças criativas, e sim com o caminho que cada um queria seguir. Para que a parceria retornasse, alguém tinha que ceder, e quem cedeu foi a Toei. O porquê da briga eu conto num outro vídeo separado, se vocês quiserem. Pois, para explicar sobre a briga, eu tenho que explicar também sobre o Star System de Kurumada e também sobre suas outras obras. Com o retorno da parceria, a Toei finalmente pôde fazer a saga Elísios. Porém, novamente decepcionando muito dos fãs, pois o orçamento ainda era menor do que o que foi usado na saga Inferno, o que fez com que o último arco do anime tivesse que ser apertado para caber em 6 episódios. Deixo claro que tanto Inferno quanto Elísios têm belos traços e vale muito a pena ver, mas o que muitos pensavam na época, e eu me incluo, são que as duas últimas sagas de Cavaleiro podiam ter sido feitas com o mesmo carinho e dedicação da saga Santuário de Hades. Em 1º de agosto chega ao fim a saga de Hades, mas não demorou muito para que surgissem novidades sobre Cavaleiros. Em 1º de dezembro do mesmo ano, a revista Shonen Champion anuncia a animação de Lost Canvas. O formato escolhido foi Original Video Animation, conhecido mais popularmente como OVA, e foi lançado diretamente em DVD em 24 de junho de 2009. Mas o que vem a ser Lost Canvas? O final da saga de Hades deixa um questionamento. Como Hades reconheceu Seiya? Isso viria a ser explicado posteriormente em 2 obras, Next Dimension e Lost Canvas. Em abril de 2016, vazaram 2 fotos coloridas na internet e Kurumada se viu obrigado a revelar o seu mais novo projeto, Saint Seiya Next Dimension, a lenda do Imperador das Trevas. Muitos especulavam se essa série seria a continuação de Hades, mas depois que foram publicados os primeiros capítulos na revista Shonen Champion, vimos que tratava-se da antiga Guerra Santa contra Hades, onde Doku, de Libra, e Xion, de Ares, ainda eram jovens e o Cavaleiro de Pégaso era tema. A confusão começa quando no mesmo ano foi anunciado Saint Seiya The Lost Canvas, a lenda do Imperador das Trevas, também pela revista Shonen Champion, com traços de Shori Teshiori. A partir desse momento, ficamos sabendo que a história seria contada de 2 pontos de vista diferentes.
Kurumada continuou com Next Dimension, mas de forma lenta, enquanto Lost Canvas saía com frequência. Então, logo, todas as atenções estavam voltadas para Lost Canvas, que começou a fazer um grande sucesso, até que em 1º de dezembro de 2008 foi anunciado mundialmente na revista Shonen Champion que seria feita uma série animada de Lost Canvas. Seria lançado diretamente para DVD e Blu-ray em formato de OVA. Em 24 de julho de 2009 começa a ser distribuído o anime de Lost Canvas. No Brasil, a série seria distribuída pela Sato Company e seria atribuída a DVDs pela Flash Star e em streaming pelas Netflix, Netmovies e Vivoplay. A dublagem no Brasil foi feita pelo estúdio do Brasil e o mais incrível é que as vozes foram escolhidas por votação dos fãs. Geralmente, 3 dubladores gravavam as falas dos personagens e os fãs escolhiam aquele que eles mais gostavam. Quem diria que o tema ia ficar tão bom com a voz do Ben 10? É claro que sou, você sabe muito bem disso. Você mesmo me viu destruindo aquela rocha no dia da tempestade. A série foi distribuída em DVD e Blu-ray em 2 boxes de 13 episódios cada, com a primeira temporada lançada entre 2009 e 2010 e a segunda em 2011. A excelente qualidade de animação fez muito sucesso no Ocidente, principalmente na América Latina. Infelizmente, não foi tão bem recebida assim no Japão, onde vendeu muito abaixo do esperado, fazendo dela a segunda animação de Cavaleiros que vendeu menos, sendo somente superada por Saint Seiya Ômega. Muitos culpam Kurumada pelo cancelamento da série, que ele estaria com ciúmes de sua criação estar ganhando um enorme sucesso pelas mãos de outra pessoa, ou que ele queria mais dinheiro para permitir a continuação da série. Mas a verdade é que não existe nenhum comunicado oficial sobre o cancelamento de Lost Canvas. Mas, provavelmente, deve ter relação com o fraco desempenho no Japão e a pirataria no Ocidente, que fez com que a produtora de Lost Canvas decidisse não fazer uma terceira temporada. A facilidade para baixar o anime de graça e assistir vem matando muitas séries. Lost Canvas não foi a primeira e nem vai ser a última a passar por isso. A produtora da série foi questionada sobre uma possível terceira temporada e disse que se surpreende com a quantidade de pedidos recebidos, na sua maioria de fãs latinos, mas que isso não é o suficiente para que eles produzam uma continuação. Depois do prematuro fim de Lost Canvas, os fãs se alegraram ao saber que uma nova animação de Cavaleiros ia surgir, Saint Seiya Ômega. Essa nova série ia focar na nova geração de Cavaleiros, mostrando os acontecimentos posteriores ao da série clássica. Com Shingo Araki voltando a trabalhar na série, uma vez que ele ficou de fora em Lost Canvas, e que um dos possíveis motivos do fracasso dele no Japão seria a mudança dos traços, todos achavam que não tinha como essa série dar errado. Shingo Araki, o desenhista de personagens e principal animador de Cavaleiros do Zodíaco, ele foi responsável por remodelar por completo os desenhos das armaduras originais do mangá de Masami Kurumada, armaduras cujas peças agora cobriam grandes partes do corpo, assim como capacetes que cobriam toda a cabeça, tornando assim a animação um grande atrativo visual para todo o público em geral. Desde então, ele era responsável por todas as obras de Kurumada. Foi assim com a saga de Hades, posteriormente com outras obras do autor, como Fuma no Kojiro e Ring Nikakero. Então, nada mais natural que ele ficasse à frente de Saint Seiya Ômega também. Mas infelizmente, ele faleceu no dia 1º de dezembro de 2011, aos 72 anos. A causa de sua morte foi decorrente de uma insuficiência circulatória aguda. Mesmo sem Shingo Araki, a série segue em produção e a estreia no Japão acontece no dia 1º de abril de 2012, dirigido por Morio Hatano, e teria design dos personagens feitos por Yoshihiko Umakoshi e Keiichi Ishikawa. Pessoal, agora a gente já sabe de quem é a culpa das armaduras de borracha. Bom pessoal, apesar das armaduras de borracha, a série até começa bem, mostrando que agora o Seiya é o Cavaleiro de Ouro de Sagitário, tem até uma luta épica dele com Mars no primeiro episódio. Eles também dão um merecido espaço à China na animação, colocando ele como mestra do Koga. Estava tudo indo bem, até apresentarem sem nenhuma explicação uma Amazona de bronze, de águia. Como assim?
Outra coisa foi usar dos treinamentos para se tornar cavaleiros, que foram substituídos por uma escola. Meu Deus, o que fizeram com cavaleiros? Bom, pessoal, não vou ficar focando nos erros da série Ômega, porque a gente já fez isso num outro vídeo, olha aqui. Mas, para ser justo, não é só de erros que vive a série Ômega. A série acerta em cheio quando apela para nostalgia e referências, como quando Shina explica a Koga como funciona o cosmo. いいかい？破壊の根本は原子を砕くということ。その体の中の宇宙、コスモを爆発させろ。それが原子を砕く力と。 Ou quando os lendários são apresentados, uma cena mais linda que a outra. Sem perder a essência dos personagens, eles explicam o que ocorreu com cada um depois do clássico. Infelizmente, Ômega, na minha opinião, tinha um potencial incrível, mas não soube aproveitar. Por exemplo, se a primeira temporada da série fosse focada na história de Soma e sua vingança contra a Sônia, responsável pela morte de seu pai, com certeza seria um sucesso. Confesso que assisti a primeira temporada de Ômega só para ver como essa trama se desenrolava. Soma e Sônia são os únicos a ter um background decente na série e o seu arco de história é muito mais interessante que o do protagonista. Já na segunda temporada, se ela fosse focada no Subaru, o menino que se torna Cavaleiro de Aço e depois se torna Cavaleiro de Bronze, com toda certeza seria outro sucesso também. Claro que tem que cortar aquele desfecho final, que pra mim estraga todo o brilhante desenvolvimento que o personagem vinha tendo na série até então. Então, para responder a pergunta, vale a pena assistir Saint Seiya Ômega? Vale sim, tem muita coisa errada lá, mas é nos acertos que a série tem o seu valor. Nem que seja só pra ver todas as vezes que os lendários entram em foco na trama, ou pelo arco de Soma e de Subaru. Vale a pena dar uma chance à série sim, galera. Saint Seiya Ômega chega ao fim depois de 97 episódios no dia 30 de março de 2014. Pessoal, ainda não foi dessa vez que a Toei emplacou um novo sucesso de Cavaleiros, mas ela ainda não estava disposta a desistir, e foi assim que foi anunciado a nova tentativa da Toei de fazer sucesso com a franquia, Os Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário. Finalmente chegamos ao ano de 2014, onde para comemorar os 40 anos de carreira do criador de Cavaleiros, Masami Kurumada, a Toei Animation produziu o primeiro filme em computação gráfica dos Cavaleiros do Zodíaco. O projeto começou bem antes, começou lá em dezembro de 2010. Entretanto, Masami Kurumada já em 2008 já teria sugerido o projeto desse filme para a Toei. A ideia era adaptar os acontecimentos da saga das 12 casas de forma a caber em 93 minutos, sem que essa perdesse a elegância da série original. Foi Kurumada também que deu a palavra final sobre as versões atualizadas de cada armadura. Nessa época, o autor também mostrou interesse em fazer mais histórias originais do universo de Saint Seiya, do universo de Cavaleiros do Zodíaco, sem ficar preso ao original. O filme levou cerca de 4 anos para ficar totalmente pronto e estreou nos cinemas japoneses no dia 21 de junho de 2014. O filme arrecadou quase $1 milhão no primeiro final de semana de exibição, ficando em primeiro lugar na rede de cinemas Kinezo. O detalhe interessante é que nem mesmo no Japão e nem em nenhuma sala de exibição do mundo foi exibido o filme numa versão 3D. No Brasil, o filme foi licenciado pela Diamond Filmes e a dublagem foi feita pela Do Brasil. O lançamento nos cinemas foi no dia 11 de setembro de 2014, mês e ano que a série completava 20 anos de sua primeira exibição aqui no Brasil, vendendo mais de 500 mil ingressos. O lançamento em DVD foi realizado pela Paris Filmes no dia 28 de março de 2016. Como não houve um acordo para a utilização da dublagem exibida nos cinemas, o DVD saiu apenas com o áudio original em japonês. Posteriormente, o filme também foi lançado, dessa vez com a dublagem dos cinemas, em algumas plataformas de streaming, como Netflix, iTunes, Google Play e Now. Outra curiosidade é que apenas a versão exibida nos cinemas possui alteração do logotipo e os créditos em português. Por algum motivo desconhecido, muito talvez por não ter a permissão da Toei, as outras plataformas, sejam elas físicas ou digitais, todas utilizaram as fontes e imagens da versão japonesa.
A trama reconta a saga dos Cavaleiros de Bronze para levar a reencarnação de Athena ao posto que é dela de direito. Saori começa a entender o seu destino durante a adolescência e junto com Seiya, Shiryu, Yoga e Shun decidem se dirigir ao santuário. Lá, porém, eles enfrentam as armadilhas do Mestre do Santuário e terão também que lidar com os poderosos Cavaleiros de Ouro, guardião das 12 casas dos signos do Zodíaco. Aqui fica a minha opinião pessoal, que eu achei que no filme ficou muito mais plausível que os acontecimentos se passam 16 anos após a morte de Aioros de Sagitário, já que era bem confuso no anime clássico, por exemplo, ver Yoga dirigindo um carro aos 14 anos. Não tenho o que falar sobre a animação, sobre o design dos personagens e armaduras, que são belíssimos. O problema, na minha opinião, fica por conta do roteiro. Alterar fatos, trocar adversários era algo esperado por se tratar de um reboot. Porém, a emoção dos combates que tanto marcaram a série acabaram ficando de lado, dando lugar a uma narrativa superficial, onde era perceptível a pressa dos realizadores para que os personagens finalmente chegassem à última casa. Nada mais de olhos furados, decapitações, perdas de sentidos, sangue jorrando, tudo foi jogado de lado. As lutas são rápidas e os personagens são eliminados de qualquer maneira pelo roteiro, como por exemplo Afrodite de Peixes. Se alguns cavaleiros são bem representados, como por exemplo Shaka de Virgem e Aldebaran de Touro, outros sofreram mudanças muito drásticas, como por exemplo Máscara da Morte, que agora parece mais um vilão da Disney com direito até a musical. Alguns outros personagens também tiveram suas personalidades alteradas, como por exemplo o Seiya, que ficou mais brincalhão que o normal, o Shiryu mais sério. Porém, apenas o protagonista Seiya recebeu o devido destaque no filme, enquanto personagens queridos como Yoga e Ikki passam quase desapercebidos pelo longa. Depois de tudo que foi falado aqui, isso quer dizer que o filme Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário é ruim, né? Não necessariamente. Principalmente se você for um fã que conheceu Cavaleiros por esse filme. Mas mesmo você sendo um fã das antigas, você também pode ter gostado do filme, mesmo com todas as mudanças. Existe a possibilidade de você ter gostado do filme por conta da dublagem brasileira, que é primorosa e traz praticamente todo o elenco de dubladores da série clássica. Agora as condições são iguais. É a nossa crença que vai decidir quem sairá vitorioso. Relâmpago de plasma! Conclusão: se você é um fã novo, vai na fé que você vai gostar do filme. Se você é um fã antigo, mantenha a mente aberta e consciente de que se trata de um outro universo com quase todos os mesmos personagens. E por favor, pessoal, nada daquele papo de que esse filme estragou sua infância, pois tanto o mangá quanto o anime clássico continuam a existir. Não importando quantas vezes a Toei e o Kurumada nos presenteiem, não necessariamente de forma intencional, com animações de qualidade duvidosa e que nem sempre fazem uma homenagem digna ao clássico. Chegamos em 2015 e após esperarmos por mais de 20 anos, finalmente temos uma animação de Cavaleiros digna da série clássica. Quando foi anunciado Soul of Gold e que a história se passaria em Asgard, a minha primeira reação foi: não vai prestar. O meu argumento era que por mais que a saga de Asgard do anime clássico fosse um dos meus arcos preferidos, fazer uma história a partir de um filler não tinha como dar certo. Sem falar que por mais que os Cavaleiros de Ouro sejam sempre retratados como os cavaleiros mais poderosos, a verdade é que desde a saga das 12 casas, os Dourados meio que viraram saco de pancada de qualquer fulano que aparecia. Foi assim em Asgard e em todos os filmes que eles apareceram. Eu até entendo que é um recurso narrativo para mostrar o quão fortes são os novos inimigos, mas mesmo assim, era meio triste ver os mais poderosos cavaleiros de Athena sendo retratados assim. Mas as coisas finalmente melhoraram um pouco na saga de Hades, quando os Cavaleiros de Ouro ganharam um destaque maior. Claro que com a exceção do Máscara da Morte e do Afrodite, que continuaram aparecendo só para serem espancados. Então, depois de tudo que os Cavaleiros de Ouro passaram, se sacrificar para destruir o Muro das Lamentações parecia um final digno para esses valorosos cavaleiros. Em 2015, os Cavaleiros de Ouro foram trazidos novamente aos holofotes, mas dessa vez eles não estavam aqui para apanhar e para serem coadjuvantes. Nós estamos falando de Saint Seiya Soul of Gold, o mais recente produto de Cavaleiros do Zodíaco até então, que coloca os Guardiões das 12 Casas no papel principal e que finalmente dá a eles o respeito que eles merecem.
Desenvolvido pela Toei Animation, Os Cavaleiros do Zodíaco Alma de Ouro, como ficou conhecido aqui no Brasil, faz parte da comemoração do aniversário de 40 anos de profissão de Masami Kurumada, o criador de Cavaleiros do Zodíaco. Ao todo, a série tem 13 episódios com duração média de 24 minutos por capítulo. A história do anime é original e não é assinada pelo Masami Kurumada. A história começa do ponto em que os Cavaleiros de Ouro derrubam o Muro das Lamentações e sacrificam suas vidas. Mas misteriosamente, Aiolia aparece vivo em Asgard e a partir daí acompanhamos a história, desvendando os motivos pelo qual os Cavaleiros de Ouro foram ressuscitados. O fato da trama ocorrer em paralelo com os acontecimentos da saga de Hades foi, na minha opinião, uma das melhores sacadas dos produtores. Pois porque senão, de que outra forma eles iriam explicar a ausência de Seiya e os outros, enquanto um deus maligno está tentando dominar o mundo? Mas eu não seria totalmente verdadeiro com vocês se eu dissesse que eu gostei de tudo. Não, Soul of Gold não é perfeito. Um exemplo, eu achei desnecessário o foco dado a Camus de Aquário, uma vez que no anime clássico ele já teve a sua história muito explorada. Já outras histórias que eu queria muito ver não foram bem exploradas ou nem mesmo foram exploradas. Por exemplo, a relação de Aioros de Sagitário com Shura e Saga. Soul of Gold tem muito mais acertos do que erros. Por exemplo, os vilões são muito bem feitos e desenvolvidos, que fogem do velho clichê de ser mal só por ser vilão. Todos têm motivos para estarem ali e fazerem o que estão fazendo. Mas o maior mérito do anime, sem dúvidas, é a redenção do Afrodite e do Máscara da Morte. Principalmente do Máscara da Morte. Soul of Gold é muito bom em emular as sensações que tínhamos quando víamos o anime clássico, mas confesso que foi o arco do Máscara da Morte que me trouxe as emoções que eu não sentia desde 1994. Soul of Gold, na minha opinião, é a melhor coisa feita do universo de Cavaleiros depois do anime clássico e da saga de Hades Santuário. E que, na minha humilde opinião, marca o início da nova fase, onde veremos novas animações dignas da Era de Ouro dos Cavaleiros do Zodíaco. Durante a CCXP de 2016 no Brasil, o CEO da Toei Animation, o Sr. Kozo Morishita, comentou que 3 projetos de Cavaleiros do Zodíaco estavam em desenvolvimento, sendo que um deles seria uma produção em computação gráfica. Na ocasião, não se sabia do que se tratavam os projetos. Então, naquele mesmo ano, na revista Champion Head de dezembro, descobrimos o que eram desses 3 projetos, quando a primeira imagem de divulgação de Santia Show foi liberado. Só voltaríamos a saber mais sobre esse projeto em agosto de 2017, quando tivemos uma segunda imagem divulgada. Foi em agosto também que ficamos sabendo do que se tratava outro dos 3 projetos, com a divulgação do pôster inicial de Saint Seiya, Knight of the Zodiac, com detalhes da história, quantidade de episódios, algumas pessoas do staff e a previsão de estreia para 2018. Algum tempo depois também ficamos sabendo do terceiro projeto, que se tratava da terceira temporada de Lost Canvas. Brincadeira pessoal, bem que a gente queria, né? Mas era só o filme live action de Cavaleiros mesmo. Em janeiro de 2018, a revista japonesa Animage divulgou uma nota sobre o adiamento da estreia de Knight of Zodiac, dizendo que agora a estreia só aconteceria em 2019. Ainda em fevereiro do mesmo ano, a Toei Animation chegou a divulgar a estreia de Santia Show, que aconteceria apenas em 2019. Em agosto de 2018, a revista Champion Head divulgou que a estreia aconteceria em dezembro de 2018. O anime se passaria no sistema de streaming Animax on PlayStation, serviço exclusivo da plataforma PlayStation da Sony no Japão. Ainda em agosto, através do canal do YouTube Sector Fan, um raríssimo vídeo de um projeto piloto de um filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco produzido na década de 90 nos Estados Unidos foi exibido. Seu nome era Star Storming. Neste fragmento de vídeo podemos ver os Cavaleiros de Bronze enfrentando o Cavaleiro de Ouro Máscara da Morte de Câncer. Esse filme já foi citado por Masami Kurumada em algumas entrevistas. O detalhe aqui é que Andrômeda nesse filme já era uma mulher. Ou seja, todo aquele papinho que estamos em 2018 e que agora as equipes são formadas por homens e mulheres, tudo balela, né, Sr. Eugenisson? Desde os anos 90 já existia a ideia de fazer o Cavaleiro de Andrômeda virar mulher.
Mas voltando à cronologia do vídeo, em 17 de outubro de 2018, a revista Championhead trouxe novas informações e uma nova imagem promocional. Foi confirmado que o anime terá exibição pelo sistema Amazon Prime Video via Sky Perfect TV. As exibições seriam semanais, sempre às segundas-feiras às 19 horas. Também teriam exibições na TV fechada, no canal Animax, que aconteceriam a partir do dia 24 de dezembro de 2018 e via plataforma DTV a partir do dia 5 de janeiro de 2019. No dia 26 de outubro de 2018, durante o evento Tamashii Nation, foi finalmente exibido o primeiro trailer de Santiago. De 31 de outubro a 7 de novembro em Santa Mônica, nos Estados Unidos, ocorreu o evento American Film Market, em que a empresa GFM Filmes foi encarregada de licenciar o filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco, e o pôster usado na divulgação do filme acabou vazando na internet, e assim tivemos o primeiro vislumbre de como estaria ficando a caracterização dos personagens. O nome provisório do filme seria Saint Seiya Knight of Zodiacs, assim como a animação da Netflix, e ele estaria listado como um filme de ação e aventura de 90 minutos, com direção do polonês Tomek Baginski. No dia 15 de novembro de 2018, a revista Championhead divulgou um novo pôster promocional de Santiago, com destaque para a parceria da Toei Animation com o estúdio Gonzo. Já em 27 de novembro de 2018, uma nova divulgação surgiu sobre Knight of Zodiac, com a apresentação do pôster promocional e um site com a confirmação de que a exibição seria simultânea, com estreia prevista para o verão japonês de 2019. O primeiro trailer chegou uma semana depois, na CCXP de 2018, e com ela veio a polêmica de ter transformado um dos protagonistas em uma mulher. O roteirista principal do remake de Cavaleiros do Zodíaco, Eugene Son... Não, peraí. A gente tá em 2018, né? Tantos filmes e séries boas, com roteiristas mulheres, né? Acho que eu vou adaptar isso aqui. A roteirista principal do remake de Cavaleiros do Zodíaco, Eugênia Sônia, que assumiu toda a responsabilidade por transformar o personagem Shun de Andrômeda em uma garota, supostamente não teria aguentado a pressão dos fãs e excluído a sua conta no Twitter. Até então, a única forma com que mantinha contato direto com os fãs. A questão é que ela mentiu, pois já existia pressão desde os anos 90 para que o Andrômeda fosse representado por uma mulher em projetos voltados para o público americano. E esse remake / adaptação de original não tem nada, uma vez que ele usa a história do anime clássico, recicla ideias velhas como Andrômeda mulher do filme Storm e os capacetes das armaduras no peito, ideias descartadas do anime clássico para as armaduras V2 dos protagonistas. O polêmico trailer, nos 5 primeiros dias de exibição, já possuía mais de 685 mil visualizações, com cerca de 30 mil likes e 16 mil dislikes. A revolta dos fãs é enorme e pode ser vista por todos os cantos da internet. Até Ulisses Bezerra, o dublador do personagem no Brasil, disse não entender e não concordar com tal mudança. Segundo ele, mexeram com um dos mistérios que existia em Cavaleiros do Zodíaco. Mas essa mudança pode não ter sido somente burrice dos idealizadores, uma vez que a polêmica acabou, de certa forma, aumentando a divulgação da série, pois acabou gerando matérias até por veículos de comunicação que nunca tinham publicado nada sobre Cavaleiros do Zodíaco. Seria essa uma mudança intencional? Fica aí o questionamento, galera. E finalmente foi lançado o primeiro episódio de Santiago, exibido pelo canal Crunchyroll, serviço de streaming que curiosamente não foi citado anteriormente como uma das plataformas de divulgação do anime. O primeiro episódio estreou no dia 10 de dezembro com a promessa de que novos episódios seriam adicionados semanalmente, toda segunda-feira. Eu recomendo fortemente esse anime, pois a sua trama anda em paralelo com a do anime clássico, com direito a Shoko de cavalo menor assistindo a luta de Shiryu e Seiya na Guerra Galáctica. Também tem novas armaduras e muita, mas muita participação dos Cavaleiros de Ouro. E só para fechar esse vídeo, de acordo com o site Screendale, o orçamento inicial do live action de Cavaleiros vira em torno de 32 milhões de dólares e as filmagens começarão no verão europeu de 2019.
Eu espero mesmo que vocês tenham gostado dos vídeos até aqui, pois aqui se fecha um ciclo de Cavaleiros no canal Paradox, já que até agora contamos a história de tudo que aconteceu com o anime no Brasil e no mundo, mas ainda nem chegamos a 2019. Mas daqui pra frente não veremos mais o passado de Cavaleiros, já que vamos acompanhar a trajetória em tempo real. E para quem tá achando que as novidades sobre Cavaleiros do Zodíaco acabaram, eu deixo aqui um comentário do CEO da Toei Animation, Kozo Morishita, na CCXP de 2016. O comentário é que Cavaleiros do Zodíaco tem recebido novas adaptações a cada 2 anos, desde o retorno da série com a saga de Hades, no início de 2000, e que a ideia é manter esse ritmo com novas séries a cada 2 anos. Bom pessoal, é isso. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se ainda não é inscrito, se inscreve e não deixa de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado!